Boa tarde, estamos mais uma vez ao vivo aqui com a Mamãe Pode. Hoje eu tenho uma convidada super especial, mãe de gêmeos, que fez transição de carreira e a gente vai contribuir com você. Como pode ser melhor? Imagina só. Gente, transição de carreira, o que isso traz para você? Para algumas pessoas, a transição de carreira pode ser simplesmente mandar um currículo para um lugar e começar a trabalhar em outra empresa. Pode ser empreender com doces, com cozinha, com lavanderia, criar uma empresa de tecnologia. E o que está por trás de tudo isso? Porque quando a gente é mãe, mulher, esposa e ainda quer empreender, somos inundadas por muitos desafios. Quais são esses desafios? Como foi isso para você? Foi fácil? Foi leve? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. E por que nós temos tantos medos de mudar? O que nos impede? Claro que não só a parte financeira, mas quais são as emoções? O que a gente carrega dentro da gente? Lá da infância? Ou do nosso super protetor útero da mamãe, que nos faz às vezes ter medo de avançar? O que traz pra gente a necessidade de se manter na mesma posição, mesmo quando a gente não está feliz? É sobre isso hoje o nosso bate-papo. Por isso eu convido, com muito prazer, uma amiga, uma querida, mãe de paciente nosso. Mas assim, né? Interessante que na casa da madrinha as pessoas chegam como cliente, ficam e viram amigos. Então, Anne, muito obrigado pela presença, pela participação, por ter aceito o meu convite de estar aqui hoje participando da Mamãe Pode. Bom, gente, essa é a Anne, a mãe do João e do Bernardo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre migração de carreira, sobre transição. E como foi isso para você, Anne, ter 2 filhos, já ter um emprego na época, gêmeos pequeninos, como que foi isso mudar? Primeiro, fala para mim o que você trabalhava antes e qual foi o sentimento, por que mudar de carreira, tá bom? Explica aí para mim e para quem tá em casa, para ela poder acompanhar, porque essa realidade não é só nossa, né? Às vezes a gente pensa que, até falávamos um pouquinho aqui antes de começar, que parece que é só com a gente que acontece, ou com a gente tudo vai muito bem, é fácil, é rápido, mas a verdade não é bem essa, né? A verdade, existe um processo. Então, conta pra mim qual foi o seu processo. O que você fazia antes de ser organizer? Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, eu sou formada em Ciências Contábeis, sempre trabalhei na área fiscal, em toda essa parte burocrática de empresa, nota fiscal, cálculo de imposto, eu trabalhava com isso, né? E aí, depois dos meninos e toda a nossa mudança de rotina, eu queria fazer algo diferente. A primeira coisa era assim, quero fazer algo completamente diferente disso. Por quê? Porque eu me vi assim, cansada, vamos dizer... Quantos anos você tinha? Eu tinha, hoje eu tô com 38, eu tava com 34. Tá. E já trabalhava na área contábil há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Já faz bastante tempo. Assim, não foi o primeiro emprego, mas foi logo na sequência, né? Eu me achei, eu amava o que eu fazia. Sempre amei. Eu sempre gostei muito, eu sou da área de exatas, né? Então, os números a gente se dá super bem. Poxa. E aí, só que eu falei assim, eu me vi com 34 anos falando assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Acho que eu preciso fazer alguma coisa pra agregar na minha vida. Não era algo que te causava mal ou que você era infeliz? Não era. Porque muitas vezes a migração de carreira vem por conta dessa infelicidade, desse vazio. Não é meu propósito, não é o seu caso. Não, na verdade, assim, eu não me via me aposentando, vamos dizer assim, naquela carreira e falando, nossa, passei a minha vida inteira fazendo nesta empresa. Isso. Tá. Não, é como eu falei, não era ruim, porém eu não me via anos depois fazendo só aquilo. E aí eu falei, vou fazer algo completamente diferente. Eu não queria, assim, migrar de área, por exemplo, continuar na área administrativa e mudar para a área contábil, ir para o financeiro, mudar ou vendas. De cargo. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era fazer uma coisa diferente. E aí eu sempre amei casa. Sempre amei. Depois, com o tempo, eu descobri que eu tinha organizers em casa. Minha avó, que já é falecida, minha mãe, mas eu só fui ver isso lá na frente, né? E aí eu falei, eu quero fazer algo completamente diferente que mude a vida das pessoas. Na minha cabeça, eu pensava assim, hoje eu faço algo que muda
os números das empresas. Hoje eu faço algo que beneficia a empresa, um fornecedor, um empresário, diante da burocracia do processo. E eu queria fazer alguma coisa voltada para as pessoas, que fizessem diferença na vida das pessoas. É um propósito, você queria achar uma missão. Isso. Falei, alguma coisa que eu falasse assim, olha, a pessoa olhasse pra mim e falasse, nossa, o que você fez assim? Agora eu vou ser outra pessoa. Agora a minha casa vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente. Você agregou alguma coisa de fato. Eu queria agregar algo. O seu olho agora ficou diferente, brilhou. Por quê? Porque é isso. Hoje, assim, mesmo com todas as dificuldades, que a gente já vai entrar nessa parte, hoje eu já tive esse retorno, eu já tive essa resposta da pessoa olhar pra mim e falar assim, Anne, olha, eu sou outra pessoa, a minha casa é diferente. Eu acredito. Eu sou mais... eu sou menos consumista, eu sou mais realista, eu uso tudo que eu tenho, eu gosto da minha casa, eu gosto do que eu tenho. E quando você recebe esse retorno da sua cliente, você sabe o que está atrás disso? Você consegue ver? Primeiro, você quis migrar, não queria fazer o mesmo. E aí, enquanto você fala, eu fico te olhando, né? O que fez ela sair dessa zona de conforto, que já era uma carreira consolidada, 16 anos na área, bem experiente, por que quis algo novo e totalmente diferente? Aí eu fico aqui com a minha cabecinha trabalhando, eu fico, o que levou ela? Mas ok, migrou. E agora quando você descobre a sua missão, que você queria um trabalho que te desse propósito, e aí quando o seu olho brilhou e você falou comigo, eu falei, nossa, o que ela sente, né? Você consegue saber o que está por trás desse seu olhar que brilha? Você sabe o que... Eu vou sugerir algo que eu peguei e me fala se é verdade. O que você ganha? Qual é o real pagamento, além daquilo que vem financeiramente para você em relação a esse novo trabalho? Você consegue me dar uma palavra? Reconhecimento. Reconhecimento era a minha palavra, eu juro. Porque, olha... Que bom, porque faz sentido, conectou. Eu falei, nossa, o reconhecimento do trabalho dela é o que faz o olho dela brilhar. É isso. Né? É o que deu propósito, que virou missão, porque antes as pessoas reconheciam esse trabalho como números, mas veja como é importante não ter medo de mudar. Né? Dá até um negócio, porque quando a gente conversa com mulheres e quando a gente entende do desafio que é e dos medos que estão atrás de toda essa insegurança de migrar, e ela não quis só migrar de carreira ou de empresa, ela quis algo totalmente novo, e totalmente novo traz desconhecido, traz o encoberto, traz a insegurança, não traz retorno financeiro rápido, né? Imagina como foi para você isso, mas o resultado de todo esse trabalho é o reconhecimento, porque no fundo, tudo que a gente quer, nós seres humanos, é sermos reconhecidos por algo, é deixar um legado, é deixar um nome, é deixar uma marca, é deixar uma mensagem nesse mundo. Então, qual é o seu propósito? Né? E o seu propósito você conseguiu achar. E olha, eu vou dizer assim, bem sinceramente, quando eu encontrei essa profissão, personal organizer, a minha busca foi, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentada trabalhando, entrei no Google e coloquei trabalhos relacionados à casa, serviços relacionados à casa. Você ainda não tinha noção de que era ser uma organizer? Não. Você queria trabalhar com a casa? Eu queria trabalhar com a casa, eu queria alguma coisa voltada com a casa. E eu também adoro organização de casa. E aí eu adoro fazer aquela faxina, aquela limpeza, e você sentir o ambiente diferente, a casa leve, né? A energia muda. Exatamente. E aí eu comecei a buscar e ver o que era, e aí comecei a pesquisar. Isso faz quantos anos? 4. 4 anos. Foi antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. É que aí a pandemia é aquilo, né? Veio pra concretizar tudo isso. Olha só. Por incrível que pareça, né? Veio para concretizar. E aí eu comecei a pesquisar e falei, não, é isso que eu quero. Vou fazer os cursos, vou me especializar, vou pesquisar sobre o mercado, fui estudar e aí comecei. E aí eu cheguei e falei, bom, aí você vai descobrindo a parte, aí tem a parte burocrática, não tem jeito, né? E aí você vai encontrando os desafios, que são todos e mais alguns. Só que aí você fala, eu quero passar por esse desafio. Antes de entrar nesses desafios, eu quero te trazer um antes, tá? Antes desses que já é da transição. Como foi mudar de carreira com salário fixo, fechado, com as crianças pequenas, com o marido? Como que foi
primeiro, quero saber também a opinião dele quando você decidiu se teve um problema, se foi fácil, se não foi fácil, tá? E o que você pontuou? Você simplesmente disse o seguinte, eu quero mudar e acabou, dane-se, vou. Ou você fez aí um exercício de casa, você é uma pessoa que se planeja, uma pessoa que é impulsiva, vai e faz. Conta pra mim antes como foi. Em relação ao trabalho, eu sou totalmente impulsiva. Então, na minha cabeça, eu pensei assim, eu quero fazer, eu tenho disposição, eu tô com vontade, eu já sei o que eu quero, então eu só vou seguir. Eu vou. E se eu, inocentemente, eu não preciso de ninguém nesse momento, eu dependo de mim, eu dependo da minha força de vontade, da minha determinação, e se eu estiver cansada, eu vou levantar e vou seguir em frente. Tá. Essa segurança que você colocou nesse momento é uma segurança que a Anne sempre teve? É dela? Sim, a Anne sempre teve. Isso ajuda muito nas tomadas de decisões, com né? certeza. Porém, foi um erro também. Tá. Foi do mesmo jeito que ele me empurrou pra frente, depois eu vi que ele foi um erro. Ele te cobrou. Me cobrou, exatamente. A conta chega em algum momento, chega. né? E chegou, depois de um tempo, Tá. e chegou. Porque qual foi o meu erro? Eu achar que eu podia, de fato, fazer tudo sozinha. Tudo. Tudo assim, não comunicar o que estava acontecendo para os que estavam ao meu redor. Só assim, olha, eu tenho disposição para trabalhar. Eu tô aqui para trabalhar. E quem são essas pessoas que estavam ao seu redor que você não comunicou? Os meus filhos, o meu marido, a minha mãe. Olha, Os você meus familiares. se identifica com a Anne? Anne, me identifico, já fiz isso em alguns momentos da minha vida, de tomar uma decisão falando assim, isso vai ser bom pra mim, inclusive vai ser bom pra minha família, bora, vou fazer. E aí? E a comunicação? E o diálogo? Você comunicou, você avisou, você planejou. Tudo bem, tem coisas que não precisa ser planejada, programada, mas eu divido casa com meu parceiro, com a minha parceira, com as minhas filhas. E aí, como é que você... E aí, o meu marido, no caso, a posição dele foi assim: tá bom, tudo bem, você quer seguir em frente? Eu te conheço, eu sei que você é determinada e se você quiser, você vai conseguir, de fato. Porém, você não me falou. Eu não sei o que tá acontecendo. Você só decidiu. Quando lá na frente essa cobrança chegou, aí ele olhou pra mim e falou, mas eu não sei nem o que tá acontecendo. Poxa vida. Entendeu? Uma casa dividida. Exatamente. Porque você tomou as decisões, sabia que era capaz de fazer, foi. O que você faria se fosse diferente, então, hoje? Se você tivesse que tomar outra decisão, o que você faria diferente? O planejamento. De fato, um planejamento bem estudado e compartilhado. Olha, pessoal, daqui pra frente a nossa rotina vai mudar. Tem dias que... Qual é a vantagem de você empreender? Ah, é porque eu vou ter um horário flexível, coisa que eu não tinha. É a dona do meu horário. Consigo de acompanhar fato, melhor meus filhos. De fato. Porém, pode acontecer de uma semana inteira eu estar fora. E aí eles olham e falam, mas a proposta não era outra? Não era para você ter um horário flexível? Não era para você estar mais tempo em casa? E acaba trazendo um problema para a família que não precisava ter tido. Exato. O fato de ter conversado. Olha, quero migrar de carreira, preciso, não estou feliz. Vocês me apoiam? Apoiam. E você sabe que isso a gente faz muito dentro da disciplina positiva, da comunicação empática. Porque eu começo a tratar meus filhos e meu marido como parte dessa família, né? Eu não sei como é que foi a sua educação, se sua mãe... foi uma mãe separada, foi uma mãe solo, se não foi uma mãe... Mas quando a gente tem na nossa família mulheres muito decididas, mulheres muito firmes, que tomam a frente de tudo, automaticamente o nosso papel é repetir isso. Então eu digo o seguinte, e eu entendo, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando a gente fala assim, eu não preciso de ninguém, internamente, muitas dessas mulheres pensam o seguinte, eu não preciso de ninguém mesmo, nem da opinião do marido, nem da opinião dos filhos, porque é isso que eu vou fazer. Mas se eu quero ter uma vida diferente, uma vida mais leve, quando eu posso continuar tomando essa decisão, só que o fato de eu documentar, ou comunicar, ou fazer um jantar para dizer, olha, não estou me sentindo bem, quero fazer isso diferente, vocês topam, vocês concordam? E mesmo que eles não concordem, você vai fazer. Mas isso tudo gera uma outra energia, uma outra família, e as coisas tendem a ficar mais fáceis, né? Do que a imposição do que eu vou fazer e pronto, acabou. Você resumiu muito bem. É exatamente isso. A figura que eu tenho em casa da minha mãe é essa pessoa, que fez tudo muito sozinha,
né? E eu tenho a figura do meu pai, porém eles são separados desde quando eu me conheço por gente. Então eu sempre tive essa figura. A mãe decidia, a Exatamente. mãe fazia. Então eu falei, eu sou essa pessoa também. É. Entendeu? E tudo bem ser assim, né? Não tem problema. Só que o meu cenário Só que era completamente diferente do dela. é isso. E hoje eu vejo o quanto ela precisava desse apoio que eu tenho. Nossa, olha, até me arrepia, É. porque é tão real, né? Tão Tão verdade. comum. É tão comum, é a mesma história, só que ela pode ser feita de outra forma, porque hoje você tem um apoio. Exatamente. E aí, quando o legal no final não, na caminhada, porque a gente ainda tá caminhando, é que quando eu precisei de ajuda e falei, olha, tá correndo bem, porém eu não consigo fazer tudo sozinha. Preciso de ajuda? Preciso de ajuda. A posição do meu marido foi, tá bom, mas então agora a gente tem que conversar. Você Porque eu precisa nem falar. sei o que você tá fazendo. Você precisa falar o que tá acontecendo, você precisa dizer em que pé que você tá, pra onde que você quer ir, como eu posso te ajudar, né? E com os meninos foi assim, olha, ora a mamãe tá em casa, ora a mamãe não tá. Mas quando a mamãe não tá, eu tô trabalhando e é legal e é divertido. E eu gosto. E é pra trazer coisas pra vocês, pra vocês terem liberdade de fazer as coisas e decidirem o que quiserem daqui pra frente. Mas quando a mamãe tá em casa, a gente tá em casa porque a mamãe se organizou pra estar em casa. E vamos E a gente viver vai estar bem junto. esse momento. É. Exatamente, entendeu? Então, foi uma grande falha, mas que com o tempo a gente Aprendeu. foi se E conseguiu ajustando. ajustar. Como? Como? Com terapia. Olha, vou pegar mais um gancho. Como que a terapia te ajudou? A terapia me ajudou porque um belo dia... Você quer que eu fale daqui pra frente ou você quer que a gente pegue aquele nosso histórico? Já trago o nosso histórico. Traz, então. Vamos lá. Eu comecei com os meus filhos. Porque É pensa, verdade. eu há 7 anos atrás, eu grávida de gêmeos. Gente, sempre fui grata, muito grata por ser mãe de gêmeos. Assim, quando eu fiquei sabendo, E eu foi era natural. natural. Eu era a pessoa mais feliz do mundo e meu marido também. E sempre foi, assim, tudo em volta deles e pra eles. Só que aí eles crescem, as crianças, os bebês crescem. E um dia eu falei, opa, aconteceram situações pontuais. Eles sempre foram crianças ótimas. Porém, eu falei, eu acho que eu preciso de ajuda. Porque essa vida aqui sozinha, digo sozinha como mãe. Porque Claro. o pai tem a participação dele, né? Falei, acho que eu vou pedir ajuda. Bato eu lá, que já tinha o nome Na de casa Casa da Madrinha. é E quem me atende? Eu. A Cíntia. A Cíntia, que era a recepcionista. Nossa, A Cíntia, que era a pessoa do cadastro. é verdade. A da análise, que analisou Fazia depois anamnese. analisou Nossa, outro. é verdade. A pessoa do pós-vendas. A que cobrava. A do financeiro. E que falou, vem que eu vou te ajudar. E aí a gente ingressou nessa junto. Quantos anos faz que a gente tá juntas? Que a gente tá junta 5 para 6, porque Olha foi antes só. da pandemia. O João e o Bernardo são crianças ótimas mesmo. Eu tive o prazer, né? A honra de poder cuidar. Cuidei do seu sobrinho, da Ana, que é sua irmã, uma querida. Cuidei dela, cuidei do Kaique. Vieram depois, é verdade. Os dois pra eu cuidar. E era na garagem, acho que da minha casa. Sim. Não era? Era no jardim, né? Era no jardim, exatamente. No a gente põe o jardim. jardim entre aspas, porque era uma garagem, mas que eu fiz questão de deixar ela muito lúdica, muito querida. E era um ambiente muito agradável, embora muito pequeno e simples, né? Com muito amor. É verdade, foi assim que você veio parar na casa da madrinha. Tive a oportunidade de cuidar dos meninos. Eles ainda fazem acompanhamento com a gente, hoje com outra colega. E você também faz acompanhamento. Isso. Olha, eu quero falar de tanta coisa que minha cabeça tá dando um bug. Por exemplo, a gente já vai falar da terapia, mas eu vou voltar aqui para você. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, eu tinha um avatar. Eu sou a Cíntia, terapeuta, coach infantil, especialista na infância e na juventude, mas eu tinha um avatar que chamava Luciana, que é o meu segundo nome. Então, quem atendia os WhatsApp da Casa da Madrinha, gente, isso é para você que está começando, que quer migrar de carreira, que quer fazer a sua transição, tá tudo bem. Você pegar as nossas experiências trocadas aqui e fazer diferente na sua vida. Então, eu tinha lá a Luciana, que atendia o WhatsApp. Depois de você, eu já estava mais conhecida, e aí eu falava, não, gente, precisa ter uma secretária. Não dava para pagar, eu mesma era secretária. Então, eu tinha
eu era a secretária, eu era a que limpava o espaço, eu era que atrás de cliente, eu ia palestrar nas escolas, eu estava entregando panfleto, sempre acreditei no panfleto, meu marido é do marketing digital e eu do papelzinho nas escolas, sempre acreditei nisso. Então, quando eu comecei a minha empresa, eu era tudo. E você hoje, ou há um tempo atrás, também era esse monte de coisas, porque empreender é isso, né? É se arriscar do começo ao fim e dar conta de tudo. O desafio é justamente esse. E que, lógico, a gente só descobre ao longo do tempo e fazendo. É o que o pessoal da tecnologia diz, né? Teste em produção. Ou seja, você está testando enquanto o negócio está acontecendo. Hoje, eu tenho 4 anos. Como você disse, hoje a gente olha e fala, nossa, olha a Casa da Madrinha, olha a Cíntia. Só que são 15 anos de caminhada. Então, eu com 4, eu me vejo assim... Graças a Deus e com muito empenho, cada ano evoluindo mais, aprendendo mais, né? E agregando mais coisas, com depoimentos de pessoas como você e como outras que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Mas aí, esse é o grande desafio. Hoje, eu sou a pessoa a atendente do WhatsApp, a vendas, o pós-vendas, o financeiro, a que compra o material, então eu sou de compras, a que contrata a equipe, eu sou o RH, a que tem que administrar a equipe, porque hoje... a líder. A líder, exatamente, a líder. Então, assim, eu tenho uma equipe... E a psicóloga, né? Porque tem que cuidar dessa equipe a psicóloga também. É o operacional, porque eu também estou dentro do cliente. Hoje, eu ainda tenho que estar dentro do cliente, mostrando a minha carinha, até porque eu quero isso porque eu gosto, mas eu consigo trabalhar com uma equipe que hoje são meninas maravilhosas, que são um personal organizer também, e a gente tem uma sintonia muito boa. Porém, todo por trás dos bastidores sou eu. E aí, ao longo, os desafios faz a gente aprender. Esse ano, eu falei que ia ser um ano muito bom. Primeiro porque ele é par. Eu adoro os números pares. Pra quem é de exatas, né? Quando a conta fecha, é ótimo. Ah lá, e falando de números, né? A numerologia é boa, funciona. Exatamente. A gente vai trabalhar pra caramba, porque quase não tem feriado. Então, é a hora da gente ralar, suar. E aí, assim, eu tô aproveitando todas essas oportunidades. Por exemplo, hoje, estar aqui nesse canal e poder falar disso... eu acho que é importante nesse sentido, até para o meu amadurecimento também como profissional. Porque a gente, além de estar trocando experiências, eu estou podendo falar isso abertamente e dizer, olha, gente, é muito bom, faz parte e todo mundo tem que passar por esse processo. O que é difícil é quando você vê lá que financeiramente o seu retorno ainda não é igual ou maior do que você tinha projetado, que todo dia você levanta sem saber se você vai ter um cliente ou não. Tudo isso faz parte, mas que lá na frente vai te dar esse retorno. E é a realidade de todo mundo que empreende. De todo mundo. Né? No começo, até você ter uma estrutura, uma organização, um bom ponto de divulgação, porque hoje você também é tudo isso. Sim. É a divulgação, é estar... à frente de tudo isso. Bom, me conta então como que a terapia te ajudou. A gente vai e volta, hein, pessoal? Isso aqui é um bate-papo. Como que a terapia então foi importante para você nesse processo de, eu vou chamar de realinhar sua casa, de reconectar, né? Como que foi? Foi assim, depois de que eu já tinha feito a transição, vamos dizer assim, né? Já tinha pausado a minha carreira como contadora e iniciei como personal organizer, tive ali uns primeiros clientes, as primeiras experiências. Eu fui sua cliente, inclusive. Ainda temos esse link ainda, essa conexão, né? Eu me lembro disso, foi ótimo. Foi maravilhoso, né? E aí, depois de passar por isso e eu ver que eu não ia conseguir de fato sozinha, porque eu precisava de vários tipos de apoio, eu mandei uma mensagem para quem? Vamos ver quem adivinha, pra quem que eu mandei a mensagem. Pra sua psicóloga. Pra Cíntia. Pra mim! Foi pra mim! Achei que teria sido direto. Tá. Então, eu falei, Cíntia, era um sábado, os meninos estavam indo pra terapia, e eu falei, Cíntia, eu preciso de ajuda. Me lembro, é verdade. Eu preciso conversar com alguém que não seja o meu marido nem os meus filhos. E você é essa pessoa que pode me ajudar. E você falou, peraí que a gente vai resolver isso agora. Eu me lembro disso. Porque como eu já estava ingressada na Casa da Madrinha, eu já conhecia o processo, então você queria alguém de confiança ali. Exato, ficou mais fácil também, né?
E aí você falou, peraí, eu vou te direcionar para uma pessoa, você passa com ela, conversa Veja e se gosta. se der certo, você segue. E conectou, bateu. E aí foi. E estamos até hoje juntas, isso vai fazer 2 anos já. Que legal. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí ela falou assim, então, vamos lá. Aí ela foi pontuando. Eu falei tudo que eu queria, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, chorei, ri. E ela falou, então agora, se você quiser traçar um caminho juntas, a gente vai traçar. Porém, a gente vai ter que tratar tudo isso. E assim foi. E aí hoje, por exemplo, coisas que parecem simples, mas que quando é pra gente executar, existem alguns bloqueios, Dá né? os exemplos. Se você puder, dá os exemplos. Por exemplo, falar sozinha. A Juliana te falou isso. A Ju pegou e falou, então, é ótimo falar sozinha. Por quê? Eu falei pra ela assim, quando eu falo pra você o que tá acontecendo, às vezes ela nem precisa me responder. Eu mesma já falo, nossa, eu podia ter feito tal coisa. Ela falou, viu? É só você falar em voz alta. É que, na verdade, a terapia é isso. Você fala pra uma pessoa que você não conhece, vamos dizer assim, o que você queria falar pra você mesmo. E sem medo de errar, sem pudor, sem medo de julgamento, né? Exatamente. E aí ela falou, fala sozinha. Então, falar sozinha é um exercício diário pra mim, que eu tenho uma grande dificuldade. Por exemplo, dá um exemplo do falar sozinha. Por exemplo, hoje mesmo. Hoje em casa, eu tinha várias atividades para fazer e eu queria que meu marido me ajudasse, só que eu não queria cobrar ele disso, porque ele também estava trabalhando e ele, quando eu não tô em casa, ele que fica com uma carga maior, porque ele que fica com os meninos. E olha a nossa cabeça trabalhando para tudo isso, exatamente. Né? E aí, assim, só fazendo um parênteses, né? Tudo isso acontece, hoje eu consigo fazer tudo isso porque ele trabalha de home office. E o tempo que os meninos vão para a escola meio período e o outro meio período é ele que fica. Ele mesmo é seu trabalhando. Staff. Exatamente. Então, aí na minha cabeça eu trabalhando tudo isso. E aí eu falei, bom, eu vou conversar sobre isso. Aí depois eu pensei, mas se eu conversar sobre isso nesse momento, não vai dar certo. Porque eu vou cobrar coisas que eu ainda não sei se de fato precisam ser cobradas. Não deu tempo ainda. Exato. E aí eu vim pensando nisso. E aí fala sozinha. E era pra eu ter falado sozinha. Porque se eu falasse sozinha, eu ia saber qual ia ser a minha reação, o que eu iria falar pra ele, como que talvez isso fosse repercutir e o que iria desencadear depois disso. Porém, eu não falei. Eu não consegui. Porque eu tenho essa dificuldade. Então, coisas que... São bloqueios, né? Exatamente. E são bloqueios naturais que às vezes impedem a gente de crescer, de poder evoluir, de falar. Veja que às vezes era um exercício simples do falar sozinha. Por que não consegue? Porque tem o medo, às vezes, do próprio julgamento, de parecer ridícula, de ser desnecessário. O que a mamãe pode? Pra gente encerrar, a mamãe pode... A mamãe pode ter uma vida organizada. A mamãe pode... ensinar os filhos a crescer com uma vida organizada. A mamãe pode se permitir ter uma vida organizada e receber os benefícios de uma vida organizada. A mamãe, ela pode se priorizar, ela merece, entendeu? Receber tudo isso, todos os benefícios e as boas energias que isso tudo vai trazer. Junto, né? Exatamente. Bom, essa é a Anne Baiardi, personal organizer, mãe do João e do Bernardo, minha amiga, paciente, mãe de paciente, e é um prazer ter você aqui. Você me honrou muito com essa conversa, com esse bate-papo, com essas lembranças, inclusive do passado. Foi excelente, espero que você em casa tenha gostado, curtido, comenta, deixa aqui seu comentário, conversa com as suas amigas, manda para elas e quarta-feira que vem, às 16h30, a gente está de volta. Beijo, obrigada. Anne, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, viu? Amei ter você aqui.